Todos nós sabemos que a morte de Cristo mudou o rumo da humanidade, graças ao sacrifício. Qualquer pessoa que se arrepender de seus pecados e crer nele como Senhor Salvador e receber o perdão, vai ter a vida eterna. Mas existe uma pessoa em especial que foi impactada pelo amor de Jesus Cristo no exato momento que ele morreu na cruz. E eu não estou falando do criminoso que recebeu a promessa de que estaria ao lado do Senhor no paraíso naquele mesmo dia. Eu estou falando do centurião romano que ajudou seu império a crucificar o Filho de Deus. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como foi o encontro desse centurião romano com Cristo e as consequências que ele viveu daquele momento em diante. Você que é apaixonado, mas antes, se inscreve no canal e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Vamos para o assunto. Antes de saber o que aconteceu com aquele centurião, é importante entender todo o contexto da história. Eu também quero deixar claro, o que aconteceu com o centurião não está relatado na Bíblia, mas sim manuscrito daquela época, que narra a história do personagem que fez parte da vida e da morte de Jesus na hierarquia do exército romano. O centurião é um dos cargos do maior poder e responsabilidade. Era um posto que muitos desejavam, mas pouco alcançavam. Era necessário não apenas coragem e habilidade militar, mas também disciplina e lealdade inabalável ao império. O centurião era o comandante de uma centúria, ou seja, uma espécie de batalhão, e demonstra não somente bravura em combate, mas também habilidade, estratégia e liderança. Ele precisava ser um exemplo para seus homens inspirados, cada um deles a seguir as suas ordens sem questionar. Então disciplina. E o centurião está acima da média, com que apenas uma decisão ele poderia decidir o resultado de uma guerra. Dentro desse contexto de liderança, o centurião fazia parte de uma máquina militar, uma severa e que impõe a ordem, não terras dominadas. Estamos falando, deve ter comando a tortura e até mesmo a morte de dezenas ou centenas de pessoas. E durante os episódios finais do ministério de Jesus Cristo na terra, entre a traição de Judas e sua prisão, o julgamento e a condenação, a crucificação e o exército, a responsabilidade era um posto. Como já escrito, os soldados dividiram suas vestes e lançaram sorte por sua túnica, cumprindo a profecia no versículo 18 do Salmo 22. Inclusive, desde Salmo, Deus dá ao rei Davi uma série de revelações que aconteceria no dia em que o Messias nasceria, de sua linhagem, fosse crucificado. Assim que Jesus pedia ao Pai para que perdoasse aqueles que os condenaram, deu seu último suspiro e entregou seu espírito nas mãos de Deus. Algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz que o céu foi tomado por uma escuridão tão pesada que, segundo os cientistas que estudaram os manuscritos da época, foi semelhante à escuridão das 10 pragas que atingiram o Egito. E era possível sentir as trevas com as próprias mãos ao mesmo tempo. A Bíblia também diz que um terremoto estremeceu a terra por tantas rochas enormes e rasgando o chão do templo de cima para baixo. É extraordinário que tudo ainda está por vir. No capítulo 27 do Evangelho de Mateus, diz que vários túmulos se abriram com um tremor e os corpos dos homens e mulheres de Deus que tinham morrido se levantaram e foram até a cidade que está em Jerusalém, onde foram vistos por muitas pessoas. Todos esses fenômenos trouxeram ao coração do centurião a certeza de que algo divino e sobrenatural estava acontecendo naquele momento, mesmo e participando de centenas de execuções e tanta brutalidade e crueldade.
Aquele oficial se viu atordoado e passou-se a questionar as suas crenças e convicções, pois nada se comparava ao que estava presenciando naquela tarde no Monte Gólgota. Então, naquela hora, o centurião olhou fixamente para o corpo de Jesus na cruz e ele disse a frase que mudaria sua vida para sempre. Esse verdadeiramente era o Filho de Deus. No capítulo 15 de Marcos, o versículo 29. Ao fazer essa declaração, o centurião estava mostrando que ele viu diante do Messias que os líderes judeus tanto acusavam de blasfemador. Jesus é muito provável de que ele acompanhou todos os passos da prisão de Cristo então tudo que ele tinha testemunhado agora começava a fazer sentido. Apesar de ser humilhado e espancado, no momento em que ele foi levado perante o sumo sacerdote e do sinédrio, Jesus enfrentou uma série de acusações mentirosas, mas ele nunca se irou. Ele nem quis se defender. Depois, diante dos Pilatos e o povo judeu, ele foi espancado, açoitado e chicoteado e recebeu a coroa de espinhos na cabeça. E mesmo tendo o poder de acabar com tudo aquele sofrimento, com apenas uma única palavra, Jesus continuou sendo humilde e obedecendo à vontade de Deus, porque ele sabia que o plano do Pai era perfeito. A Bíblia não traz nenhum relato sobre a vida deste homem, muito menos citar o seu nome, porém vários manuscritos antigos que falam sobre aquele tempo e trazem histórias de pessoas que fizeram parte da vida e da morte de Jesus Cristo. Conta que o centurião abriu mão da sua carga militar para dedicar completamente ao aprendizado do Evangelho e pregar boas novas aos gentios, pessoas que assim como ele não era judeu, inclusive seria considerado um dos primitivos não judeus a entregar a vida a Cristo na história. Mas é claro que o Império Romano não veria isso um abandono dos melhores militares, e caso por isso, depois de ser perseguido, o centurião foi preso. Ele passou por interrogatórios muito violentos, onde ele enfrentou torturas para negar sua fé em Cristo, mas ele se recusou. Então foram ainda mais cruéis com ele, como forma de calar sua voz, para que não falasse e pregasse mais de Cristo. Esses atos não tinham como objetivo apenas ferir o centurião, mas também servir como exemplo para outros cristãos, caso ele continuasse falando da ressurreição de Cristo e professando a sua fé nele. Mas se enganou quem achava que a maldade feita com o centurião fosse calar o povo pelo Evangelho. O ex-oficial do Império, e foi assim até o final de sua vida. Algumas traduções acreditam que o nome desse centurião era Longinos, que acabou sendo traduzido para Longuinho, que é considerado santo para algumas religiões. Lembrando, irmãos, que esse não é a minha crença dos cristãos. Ele possa ter sido na história bíblica. Inclusive, muitos cristãos afirmam que Longinos foi o oficial responsável por perfumar próximo às costelas de Jesus como uma lança para garantir que ele havia realmente morrido. O que a água e sangue que jorravam do corpo de Cristo espirra nos olhos do centurião, curando seus olhos. Além disso, assim como acontece nas forças de segurança de qualquer país, e hoje em dia, um oficial não pode ter qualquer tipo de deficiência física, pois causaria grandes problemas a seus colegas em um momento de batalha. Então essa teoria não se sustenta. A mudança verdadeira e a história do centurião nos ensina que qualquer pessoa pode mudar depois de conhecer o amor de Cristo, mesmo aqueles que não parecem ter mais jeito. Ele mostra que o coração possa tocar pela bondade de Deus. Jesus mudou o coração do centurião. Esse exemplo devemos basear nossa fé no que está na Bíblia, no poder que vem verdade, tem de mudar nossas vidas.
Todos nós podemos receber a mudança e o perdão de Deus. Nos acreditar, nos entregar ao seu Filho Jesus. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal.